Barra do Bugres, aqui do Mato Grosso, e o nosso trabalho é sobre barragens de rejeito. Para falar um pouco sobre as barragens, a gente tem que saber o que são os rejeitos. Os rejeitos são os minerais descartados do processo de beneficiamento do minério de ferro. O beneficiamento do minério de ferro é quando se extrai o minério de ferro e os outros minerais que não têm valor comercial são rejeitados juntamente com a água por causa da separação hidráulica. Esses minérios que são rejeitados são chamados de rejeitos. Eles poderiam ser simplesmente jogados nos rios, mas isso causaria o assoreamento e não seria nada bom aqui para o nosso planeta. Então criaram as barragens, que é para condensação do rejeito. A gente tem 3 tipos, que é o método de alteamento. Mas primeiramente a gente tem que saber como que elas começam a ser construídas. Inicialmente, elas começam com um tapete drenante, que é esse verde aqui, que normalmente é composto de areia, que é para evitar que a barragem se desloque e também para evitar a erosão. E depois o dique de partida, que é colocado aqui. Quando colocou o dique de partida, começa a se encher de rejeito essa barragem. Começou a encher aqui, quando encheu e ele já se solidificou, começa o alteamento, que é o que se difere uma das outras. O alteamento uma forma similar ao do dique de partida, que é colocado acima do rejeito. Esse é o método amontante, que realmente vai amontoando um em cima do outro. Quando colocou ele, já pode colocar mais rejeito. Quando ele ficou sólido novamente, pode colocar mais alteamento, mais alteamento e por aí vai. Esse é um método rápido de se fazer, barato, porém ele é nada seguro, por causa que não tem ligação de um alteamento com o dique. Então, por mais que ele é bom no fato de ser barato e rápido, ele é péssimo no fato de ser muito inseguro. Agora eu vou falar sobre o método a linha de centro. O método linha de centro ele é similar ao método montante, contendo o tapete drenante para caso ocorrer, para poder impedir os deslizamentos dos diques. Só que a diferença é que a sua base ela é maior e os diques de partida, além deles terem ligação uma com as outras, ele também tem tapete drenante nos próprios diques, para poder impedir qualquer tipo de vazamento nos rejeitos a partir do dique. De acordo, o seu custo e o seu tempo de construção são intermediários, mas de acordo com a Vale, esse aqui é o método mais seguro e o que traz melhor custo-benefício para eles, por ser o mais seguro de acordo com ele. Porém, pesquisas recentes comprovam que não é bem esse o caso, que o método mais seguro é o método jusante. Que agora será um método que eu irei falar. Mas por que ele seria o método mais seguro? Porque a cada alteamento há um aumento exponencial, tanto da sua altura e como da sua largura. Porque, como vocês podem perceber, a cada alteamento vai aumentando muito a sua altura e muito a sua largura sucessivamente, né? Por isso ela acaba ficando mais resistente, isso acaba dando mais estabilidade à barragem. Porém, assim como todas as coisas boas, né? Ela também tem seus problemas. E os seus problemas são o quê? Primeiro que a cada alteamento, né? Vai aumentando muito mais o preço dessa barragem e ela acaba ficando muito mais cara do que as outras barragens. E além disso, o seu tempo de construção é muito elevado mesmo comparado a das outras barragens. Por isso, as empresas acabam optando por construir a barragem montante, por ser uma barragem mais barata, também por construir bem mais rápido diante das outras, que inclusive foi a barragem a montante, né, que se rompeu em Brumadinho e Mariana, que então eu irei falar agora, né. Na barragem de Brumadinho, estima-se que ela continha cerca de 12,7 milhões de metros cúbicos e ela cobriu uma área de cerca de 290 hectares. E lembrando que 1 hectare é equivalente a um campo de futebol, é muita coisa. Mas se os senhores e senhoras acham que Brumadinho foi catastrófico, é porque vocês não ouviram de Mariana. Mariana foi 5 vezes maior que Brumadinho. Estima-se que a barragem de Mariana continha cerca de 55 milhões de metros cúbicos de rejeito. É muita coisa. Isso é equivalente a 22 mil piscinas olímpicas. Sim, piscinas olímpicas, aquelas enormes mesmo. Muita coisa mesmo. E além disso, ela cobriu uma área de cerca de 1.500 hectares. Lembra que eu falei que Brumadinho foi 290? Então, Mariana foi 1.500. E esse rejeito formou uma área pavimentada onde nada cresce, nada se produz e tudo morre. E além disso, né, para toda aquela lama se secar, vai
vai demorar anos e anos. Enquanto isso, nada poderá ser construído em cima desse rejeito, nada em cima dessa barragem. E agora também falando sobre a quantidade absurda de peixes que foram mortos, né? Que foram mortos cerca de 11 toneladas de peixes. É muito peixe mesmo. Sem contar que dos 98 tipos de peixes mortos, né? 11 estavam em risco de extinção e 12 eram exclusivas do rio. Isso é realmente muito deprimente, né? E falando do rio Paraupeba, né? Que era a principal fonte de captação da região de Brumadinho, né? Ele tem 510 quilômetros de comprimento, né? E teve 90 atingidos por rejeitos. E por causa desses 90 quilômetros, 310 quilômetros do rio foram contaminados, ou seja, 60% do rio foi contaminado. Isso, e os biólogos que percorreram o rio, né? Falando que o rio está morto, que nenhum peixe consegue sobreviver a tais condições. Isso, como eu falei, né? Realmente muito deprimente, porque toda uma fauna, toda uma flora, todo um ecossistema foi literalmente dizimado por essa empresa Vale, né? E agora meu amigo, né, vai falar sobre um pouco do lucro dessas empresas. Então, falando sobre um pouco do lucro das empresas de mineradora que extraem minério de ferro. No ano de 2012, o preço da tonelada do minério de ferro estava $126. Porém, entre o ano de 2017 e 2018, houve um decaimento deste valor. Por quê? Porque conforme as empresas vão aumentando o número de barragens, faz com que aumente junto a inflação e diminua o preço do minério de ferro, que fez com que entre esses anos diminuísse de $126 para $50. Ou seja, por exemplo, ano passado, no ano de 2018, a barragem a Vale, ela vendeu 100 milhões de toneladas de ferro. Isso significa que ela teve um faturamento de $2 bilhões. Só que se nós convertêssemos esse valor em que ela vendeu pelo valor inicial de 2012, que era $126, eles teriam um lucro de $6 bilhões, que é uma diferença de 4 bilhões que dá um prejuízo. Tanto para a Vale quanto para o próprio governo brasileiro. Falando agora um pouquinho de Brumadinho, todos os anos em que Brumadinho ele extrai um minério de ferro, é porque assim, as pessoas não dão tanta importância só para uma barragem, é porque é apenas uma em 790, mas pelo menos a de Brumadinho não, porque em todos esses anos em que Brumadinho ela extraiu minério de ferro, todo o tempo que ele extraiu é igual a 2% de toda a extração da Vale. Ou seja, só Brumadinho extraiu 2% de tudo que a Vale já extraiu, que é uma quantidade absurda. E também falando que recentemente foi feito umas pesquisas no local onde houve o rompimento da barragem de Brumadinho e foi achado vestígios de explosivos, de bomba. O que isso pode significar? Há teorias, hipóteses de que as próprias pessoas que trabalham na Vale, trabalhavam em Brumadinho ali, teriam explodido o local, eles mesmos teriam ocasionado o rompimento, porque seria muito mais fácil pagar uma multa pelo local que foi destruído, pela vida das pessoas que foram tiradas, pela saúde das pessoas que foram danificadas, do que simplesmente reformar uma barragem. Mas apenas a parte ruim de reformar a barragem é que, além deles terem que se preocupar com a segurança deles mesmos e, cara, reformar a barragem, caso ocorresse de romper, ele teria que dar tempo para avisar a população próxima à barragem, para dar tempo de evacuar a cidade. No dia 29 de janeiro aqui desse ano, o presidente da Vale anunciou que ele começaria a fazer o descomissionamento das barragens do estilo a montante, que é esse aqui, que é o método menos seguro de todos, que é horrível, que foi o que aconteceu em Mariana e em Brumadinho. E para evitar que esses eventos ocorram novamente, o descomissionamento existe. Mas o que é isso? O descomissionamento é revitalizar ali o local, transformar em uma natureza novamente. Tem dois modos de fazer, que é, primeiramente, retirando o rejeito. Então eles podem simplesmente retirar o rejeito, transportar ele para um laboratório e separar ele entre três tipos de coisa. A água, que pode ser devolvida nos rios e utilizada para fazer o beneficiamento do minério novamente. Pode também ter os restícios sólidos, que podem ser transportados para outras barragens, e também os materiais que podem ser reutilizados. Depois disso, podem retirar os diques, os alteamentos, e também fazer uma revitalização do solo
podem colocar um solo fértil e colocar várias árvores para trazer uma nova floresta ali no local. O nosso trabalho é isso. Basicamente isso. Muito obrigada. Muito obrigado.